Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma conversa de arte em tempos de guerra. E essa noite nós vamos falar de algumas representações do amor. Então vamos aguardar que os nossos parceiros aí dessas conversas entrem. E então, e para saudar todo mundo que tem sempre estado assim tão presente, eu sempre gostaria de agradecer vocês pela assiduidade e participação. Então, boa noite a todos que estão entrando. E é curioso que a gente vai falar de representações do amor, obviamente algumas representações do amor na pintura. Sofri muito para achar, porque eu tenho livros dispersos, assim, então, de repente, eu me via com uma pilha de livros aqui, o que é impraticável, porque a telinha do celular é tão pequena, e a gente faz essas conversas com, assim, com tanta precariedade, mas nem por isso eu acho que elas deixam de ser instigantes, interessantes para todos nós, né? Porque para mim também é muito interessante ouvir de que lugar vocês estão falando, de que observações vocês fazem. E então é nesse sentido. E lembrando sempre que isso aqui não é uma aula. Estou vendo que tem gente de Curitiba, do Canadá, da França. Então fico bem contente da participação de vocês aqui. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Mas de Brasília, então, sejam bem-vindos todos. O que é muito bom, e como eu sempre falo, tira de uma relação tão fechada que, principalmente as artes plásticas, né, que como não tem uma experiência de um coletivo, a gente nunca se reporta a um coletivo, essa oportunidade de alguma maneira nós deixarmos um testemunho do que consiste o nosso olhar, né? E em que bases nós trabalhamos, eu acho isso muito rico para todos nós, né? De Araçatuba, enfim, Rio de Janeiro, então, sejam bem-vindos aí todos. E eu acho que a escolha desse tema de hoje nos ameniza um pouco nesse momento tão sinistro que estamos vivendo nesse país, sem governo, com uma catástrofe humanitária, né? Então, vamos tentar assim achar alguma leveza, embora os tempos estejam muito difíceis e nós temos uma responsabilidade também que não é de alienação, né? Pelo contrário, a experiência para mim de quem trabalha com cultura tem um sentido político que eu gosto sempre de lembrar. A experiência, ela só nasce de uma relação, vamos dizer assim, de uma intimidade, mas o sentido social é muito maior e a gente precisa sempre estar conectado à nossa responsabilidade social com a possibilidade, o privilégio que nós temos de desenvolver um trabalho que tem sempre um impacto humanista. Estou vendo aqui, sim, é mais uma tristeza a morte do Contardo Caligares, o psicanalista, que iluminou aí com suas crônicas vários aspectos de intersecção da psicanálise com aspectos políticos, né? Justamente sobre isso que estou dizendo, né? Você vê um escritor psicanalista como ele não estava restrito à sua atividade de consultório. Não, ele coloca, vamos dizer, a sua experiência no mundo, que é nesse sentido, é isso que eu estou colocando aqui, a nossa responsabilidade de colocar, nós que trabalhamos com a visualidade, no que consiste essa experiência e como que a gente pode colocá-la no mundo
para não ficar tão ligada a um lugar que o sistema da arte, principalmente brasileiro, coloca como uma coisa elitista. E o próprio meio artístico, eu tenho uma visão que é muito cúmplice dessa visão elitista, hermética, com um vocabulário completamente fechado, muito mais autista do que artístico. Então, eu sinto que temos uma responsabilidade muito grande de falarmos, de transmitirmos o que pode ser transmissível da experiência de criação, né? Então, hoje, como eu falei no início, eu pensei de falar sobre algumas representações do amor. E o amor, eu acho que ele está ligado na origem da pintura. Há uma fábula grega muito antiga, como também uma fábula, se eu não me engano, na civilização egípcia, também da origem. No Egito, eu acho que eles falam que é a origem da escultura, mas a pintura teria nascido justamente. A fábula é assim: é um pai vendo o sofrimento da sua filha, que iria se separar do seu amado, que tinha sido convocado para uma guerra. O desespero da filha faz com que esse pai convide o namorado da filha para vir ao ateliê. Ele era um artista e ele ilumina por trás do namorado e projeta numa superfície a silhueta desse namorado. E ele marca com um carvão e preenche com tintas esse desenho que ele marcou, essa silhueta que ele marcou naquela superfície. Então, na fábula grega, a pintura ela nasce para ser um registro de uma ausência. Então, eu acho que seria interessante, então, pensar que talvez, é bonito pensar que a origem da pintura estaria ligada a essa noção do amor e da sua ausência. E é justamente o que uma imagem faz, é a presença do que é ausente. Então, eu poderia começar esse assunto por tantos ângulos que eu não sei, nem eu mesmo não sabia por onde começar. Agora há pouco eu estava procurando imagens e eu estava me perdendo. Quando eu vi, assim, já era super tarde, levei um susto até. Bom, eu vou começar com uma iluminura do século, acho que é 14, que trata de uma figura amorosa. Essas iluminuras, elas estavam em textos, haviam textos que tinham religiosos, que tinham uma função doutrinária, né, na Idade Média. Essas iluminuras eram pequenas, vamos dizer assim, seriam pinturas pequenininhas em páginas, geralmente de pergaminho, que acompanhavam um texto que era uma reflexão moral, ou faziam parte de uma doutrina religiosa que, vamos dizer, dando os padrões éticos, morais, ou então a história da Bíblia. Mas existiam também textos que um pouco, vamos dizer assim, histórias cavalariescas, né? De histórias amorosas, como a gente podia lembrar as canções de amor, as canções de amigo, né, da origem da literatura portuguesa. E eu me ocorreu procurar assim uma iluminura, então é de 1300 e pouco essa ilustração, que eu achei que seria interessante a gente começar por ela. Mas a gente podia dar um salto, eu podia também falar de tantas representações do amor projetado na questão da figura humana, da figura feminina, que a gente podia pegar lá de trás. Eu podia nem sei como que eu vou mostrar isso. Olha, tantas representações
do feminino, mas também do amor. Quer dizer, até o Nascimento da Vênus, de Botticelli, o Cranach, por exemplo, o Giorgione, O Nascimento da Vênus, né? A Vênus Adormecida, aqui Tiziano. Engraçado que essa pintura eu já mostrei, eu acho que em outra live, é uma pintura do Giorgione e ele usou como modelo a sua companheira, a sua esposa. E ele faleceu enquanto ele estava pintando. E essa pintura foi terminada pelo seu discípulo, que era o Tiziano, que também vai pintar esse tema também da Vênus, inclusive se distanciando um pouco do gênero de pintura que existia, que era uma pintura mais mitológica. Aqui a gente vê ela de uma sensualidade muito grande, né? E assim, então, a história do amor, a gente vai vendo assim, chegando em Goya. Eu até contei uma curiosidade, que muitas dessas imagens foram usadas pelo escritor Marcel Proust para descrever uma cena que era uma cena que fala sobre o amor e sobre os ciúmes, em que ele descreve a sua amante, que ele a surpreende dormindo na cama, nua, e ele senta-se assim, contemplando a beleza do seu corpo, e de repente ele começa a ser tomado por um ciúmes dilacerante, porque ele observa que nas expressões, ela está dormindo profundamente, e ele observa nas expressões dela um prazer, um gozo, da qual ele se dá conta que ele pode não ser o objeto daquele gozo. Então, é interessante essa relação do amor e dessa impossibilidade, e que foi o assunto da pintura em tantos momentos da história da humanidade. Então eu queria, se vocês perguntarem, eu não sei o que eu vou falar nessa live. Eu vou falar de representações do amor, como que elas evoluíram, né? Eu podia chegar até no Manet, que foi também um dos cartões postais que o Proust também usou para falar da Albertina, né, dormindo. E vocês veem que em diversas pinturas tem uma espécie de quase que uma provocação sensual da modelo, que sai daquela situação vamos dizer assim, mais idílica, menos convocatória dessa sensualidade, e vai quase com um sentido de afrontar. Aliás, essa pintura do Manet causou um escândalo nos salões, né? No salão de arte de Paris, deve ser de 1863, mais ou menos, por aí. Bom, a questão eu poderia abordar de tantas maneiras, né? Quer dizer, sem dúvida, a gente não pode deixar de falar do Botticelli, do Nascimento da Vênus. Vocês veem a ideia da mulher, do feminino, que é apresentado de uma maneira completamente idealizada ainda. Esse é um típico gênero de pinturas assim, em geral, de alguma cena mitológica, né? E que era bem típica do Renascimento. Poderia apresentar, como eu falei, né, o Giorgione e o Tiziano. A de cima é do Giorgione, de 1513 ou 1515, e a outra é de 1509 e 1538. Então, dois momentos. Você vê que já, né, no Renascimento começa a ganhar formas muito mais menos estilizadas, muito mais naturalistas, e com uma convocação. Aliás, essas pinturas tinham sentido. Elas não eram pinturas, eram pinturas de câmara, que chama, né? De quarto. Elas tinham uma função erótica, essas pinturas. É interessante a gente pensar isso. E tem representações do amor do próprio Tiziano, o amor sacro,
e o amor pagão. Então, é bonito ver como na história da humanidade a questão do amor, como ela foi representada. Daqui a pouquinho eu vou ver os comentários de vocês, mas eu quero avançar um pouquinho mais. E, sei lá, podia dar antes de dar um salto de uma representação do século XIX, eu vou mostrar uma outra pintura linda, que era um tema típico. Vocês devem estar lembrados de um pintor que é o Paulo Veronese, um pintor que quem já foi ao Louvre deve lembrar que tem, em frente à Mona Lisa, tem uma pintura enorme, que é deslumbrante, uma lição da perspectiva, que chama-se As Bodas de Canaã. Estou vendo aqui a Nona falando assim, se a figura humana desperta o erotismo, não sei, a sensualidade, depende da maneira como ela é apresentada. Quer dizer, quando eu apresentei da forma do começo do Renascimento com Botticelli, não é exatamente com erotismo, mas sem dúvida que no Giorgione e no Tiziano, sim. Ela é apresentada no sono e principalmente no Tiziano, a figura, ela nos afronta com o olhar, inclusive ela tem uma das mãos no sexo. Então ela tem esse olhar provocativo e com todas as associações que você pode ter com a mão no sexo. Como eu falei, eram pinturas de câmara, do leito no sentido mesmo erótico, né? Deixa eu ver o que mais, se alguém fez algum comentário. Bom, eu podia, então, eu falei do Veronese e não mostrei a imagem. Deixa eu lembrar, a primeira que eu queria ver, ela tem um desenho magistral. Ele fez várias pinturas sobre as alegorias do amor. E aqui é curioso que o homem está sendo punido pelo Cupido por ter sido, vamos dizer, talvez ultrapassado os limites da decência com aquelas duas mulheres, principalmente com a figura de roupa clara. E ele está sendo punido pelo Cupido, que está batendo com ele não sei, com esse arco, o arco da flecha, que é muito bonita, bem típica de uma pintura desse momento do Renascimento. E como o Paulo Veronese, esse que é a grande pintura das Bodas de Canaã, lá em frente à Mona Lisa, ele pintou várias alegorias do amor. E tem uma outra pintura que é aqui, que é maravilhosa, que é essa aqui. Eu queria que vocês olhassem atentamente. E a figura feminina, ela está, vamos dizer assim, sendo puxada por dois homens. Repara que essa figura aqui, ele tem um olhar completamente apaixonado para ela, que não está sendo correspondido, e ela puxa, atrai essa figura que de alguma maneira a rejeita, e ela está dando um bilhete nas mãos dele. Enfim, é muito interessante a construção, vamos dizer assim, teatral tanto a pintura anterior quanto essa. Como eu sempre falo, o que está em cena, né? Como que os artistas têm uma encenação, o que a arte encena. Então essa alegoria do amor é magistral, a composição que coloca o observador um pouquinho mais para baixo da cena, né? E a luminosidade dessa pintura é absolutamente maravilhosa, né? O que eu podia mostrar para vocês? Então, falando representações do amor, dá para fazer várias lives, né? Eu que podia pegar nos etruscos, nos vasos etruscos, tantas representações, alegorias que vão ser objeto de inspiração, de visitação a essas
desenhos dos vasos etruscos pelo Picasso, que eu vou mostrar um pouquinho mais daqui a pouquinho. O que mais que eu podia passar assim? E a Leila está falando, o Renascimento é o espetáculo? Eu acho que sim, aqui, ele é um espetáculo, mas o que está sendo o espetáculo são as diversas formas que o Renascimento fez, vamos dizer, os artifícios, as artimanhas que no período do Renascimento, com os avanços técnicos de representação, puderam, vamos dizer assim, criar a ilusão e levou a pintura a uma dimensão, primeiro, de autonomia de relação à arquitetura. A pintura se descolou por existir, ter sido inventada a tela, e mesmo a pintura sobre madeira, ela se descolou da arquitetura e ela passa a ser um caráter de objeto, e um objeto móvel, que não tendo uma independência. Até então a pintura era concebida como afresco, sempre como uma janela de um mundo, do mundo da arquitetura, de um para dentro da ilusão. E aqui ela vira um objeto a partir, vamos dizer, de 1410 por aí, com os irmãos Van Eyck, né, que inventam a tela. Mas estou falando isso e tentando ver que em várias representações. Eu vi alguém falando da Camille Claudel e do Rodin, que são artistas que eu pretendo... Eu acho que dá para não esgotar esse tema hoje e apresentá-lo sobre outras visões. Estou vendo um comentário da Dricati aqui, que o amor sempre se mostra dramático. Eu diria, Dricati, para a arte, o que interessa é o drama. Então, seja numa ópera, na literatura, no cinema, sempre é a tragédia, é o desencontro, é a traição. Quer dizer, não é a história com final feliz. Quer dizer, o que interessa para a arte é justamente mostrar, vamos dizer assim, dessa experiência de sofrimento. É em cima disso que a arte trabalha. Então tem o sentido do dramático sempre, tá? Aliás, a arte é uma experiência vamos dizer assim, de elaboração da melancolia frente a esses enfrentamentos, né? Então deixa eu ver se eu deixei de responder aqui. Então, o Roberto Cimino está falando assim, o conflito. Eu diria que o território da arte é o conflito, né? É ali que se dá a cena. Então, eu peguei da história da arte, eu esqueci, tinha mais um. Então, por exemplo, dar um pulo no século XIX, né, 1800 e tanto, tem esse tipo de representação que típica de uma representação do amor. A pintura tem uma qualidade muito grande de pintura. Não diria para vocês que tem uma qualidade inventiva. O pintor aqui é um artista que eu não conheço, Francesco Hayez. Esse quadro está em Brera, na Itália, né? Na Pinacoteca de Brera. E é um tipo de pintura, vamos dizer, um romantismo, um típico de pintura romântica, onde o tema domina muito mais do que a expressividade, mas eu insisto que tem uma qualidade de fatura maravilhosa, né? Que mais que eu podia mostrar? Eu acho que cabe mostrar artistas, por exemplo, o Lautrec. Eu não vou me aprofundar, só vou mostrar duas imagens do Toulouse-Lautrec, que é um artista que abordou muito a questão do amor, a impossibilidade do amor, dada a história dele, dada a ligação dele com o absinto, com o álcool, o mundo que ele frequentou.
Sim, aqui a Gracinda está citando o Egon Schiele, daqui a pouquinho eu vou para o Egon Schiele. Mas a gente pode ver a representação do amor, do desencontro amoroso, da decadência do amor. É sempre fantástico e é uma pintura linda essa do Toulouse-Lautrec, né? E eu podia mostrar uma outra que é interessante, como aparece nele também a relação amorosa homossexual, que mais para frente eu vou poder mostrar para vocês. Mas olha que beleza que essa pintura também do Toulouse-Lautrec, de uma relação amorosa de duas mulheres. Não entendi. Aqui a Drica faz uma pergunta se eram feitas em love, quer dizer, em amor. Eu acho que tem, assim como na literatura, a narrativa que um poeta faz, quem está narrando é sempre um eu lírico, que não significa que é o poeta. E aqui, quando os artistas também põem um tema, eu só quebrar, eu vejo isso como um equívoco de achar que sempre a obra ela reflete exatamente o autor no sentido de um espelho. Não acho isso. O Lautrec é um artista que viveu, embora de origem aristocrática, né? Ele era conde. Ele viveu no bas-fond assim de Paris, né? Mas sempre dado as condições físicas dele, ele acho que é um artista que enfrentou uma rejeição física ao seu corpo e que ele sublimou muito na arte, mas eu acho que não pode criar muita mitologia sobre isso, né? A questão do amor, que alguém falou no Egon Schiele, que é um artista que nos interessa tanto assim, que aí sim a gente vai encontrar um erotismo incrível, né? O Egon Schiele tem alguma coisa no seu traço, uma característica assim erótica muito forte, né? Mas de um ponto de vista que é de uma outra natureza do que o erotismo que nós vamos ver no Picasso logo mais. O amor instinto, né? O amor sem uma idealização. Ainda do Egon Schiele tem deixa eu só achar um jeito aqui para eu ver que o livro é grande. Então, Ludmilla, sim, tem que lembrar sempre que as narrativas, o eu do narrador, em qualquer linguagem artística, não precisa ser aquele sujeito que escreve, que filma, que faz uma coreografia de dança, etc., né? O Egon Schiele era uma figura incrível. Vocês devem ter visto já o retrato dele. Eu tenho aqui um retrato dele. Ele é uma figura bastante perturbadora, assim, né? Aqui só um desenho dele, a gente percebe a genialidade dele. Então eu mostrei isso, deixa eu mostrar mais alguma coisa do Egon Schiele, e que tem tão forte, né, essa questão no amor, o amor carnal, né, o amor físico, sem as idealizações que nós vimos lá vamos dizer assim, das fábulas, que podia dizer assim, né, que a gente via no começo do Renascimento. Que lindo que é, não? Um pouco a gente tem que viajar, né? E essas obras são obras sobre, no caso aqui, essa é sobre tela.
mas muito das obras que eu estou mostrando são sobre papéis, né? E aqui tem uma pintura, um desenho que chama O Abraço, que é ele com a sua companheira, né? Que é a Edith Schiele, que também, como ele, morreu naquela epidemia de 1915, que eu acho, eu não me lembro se era tifo, não me lembro exatamente o que é. Eles morreram, inclusive, de poucos dias, na mesma semana, o casal. Mas, enfim, a gente pode ver na obra dele muito presente essa questão do amor, como que se manifesta, né? Bom, eu acho que Ludmila, pode ser que seja já a gripe espanhola, assim, porque em 1915 acho que já estava começando, né? Isso. Aqui a Gracinda faz um comentário se o amor e o erotismo podem ser representados em objetos entrelaçados. Sim, sim. Mas eu sempre pego como o tema, sempre uma alusão, mesmo aqui nessa live, como eu estou falando, representações do amor, são sempre, quer dizer, não dá conta de uma obra de arte a gente dizer o que a obra é. A obra sempre escapa, ela é mais do que ela enuncia. Eu acho isso bastante interessante. Então a gente pode ver o amor, mas é mais do que isso. A gente vai ver isso muito forte no Picasso. Então nele a gente faz uma confusão da figura desse eu lírico dele com as suas pulsões que são colocadas. Quantas vezes no Picasso a representação do amor, o amor físico, aparece da figura do minotauro, do homem vamos dizer assim, possuindo a fêmea, possuindo a mulher. Então a maneira de se representar, vamos dizer, travestido, né, na forma de um minotauro. Outra que também que é maravilhosa, uma gravura, uma água forte, né, dele. Esse é um tema que vai aparecer muito, e eu vou apresentar hoje algumas gravuras de uma coleção chamada Suite Volar, que aparece como que as representações do Picasso em relação ao amor. Eu podia pegar assim retratos das várias figuras, das diversas relações amorosas que ele teve. Por exemplo, aqui é uma das companheiras, de 1939, é um retrato da Marie-Thérèse. Já era o fim da relação dele com ela, e logo ele vai ser, em 39, ele já está começando uma relação com aquela fotógrafa, a Dora Maar, que vai fazer justamente, ela era fotógrafa, e ela vai fazer o registro da pintura dele, de Guernica. E aqui a Soraya está falando um comentário: o erotismo de Egon Schiele pode representar algo além da representação, o que convoca o olhar para o amor? Não sei se eu entendi a pergunta. O erotismo que aparece sem dúvida, o traço tem um apelo muito mais, uma aposta na expressividade que dê conta de uma verdade da expressão, assim, e eu acho que é uma evidência que eu estou chamando de erótica, nas poses do Egon Schiele, né? Nos ângulos escolhidos. Deixa eu ver se eu tenho aqui para completar antes de avançar no Picasso, que ele nos surpreende, a maneira dele apresentar o nu, o ângulo até bastante provocador, né?
Ele não tem nenhuma idealização da figura feminina ou masculina também, mas aliás, uma desses aqui é um retrato de uma adolescente, né? Aliás, ele teve preso por acusação de atentado ao pudor, porque ele pegava como modelos garotas que eram menores de idade, e ele teve uma denúncia que ele as seduzia, enfim, aí entra, mas ele teve preso e é uma experiência extremamente dolorosa para ele, essa prisão, o que aconteceu na prisão. Então eu estou mostrando, por exemplo, eu voltei ao Egon Schiele, como a questão do erotismo, a representação dele, não sei se convoca para o amor, Soraya, eu não diria isso, não. Eu acho que o amor, no sentido de idealização, não. Eu estou chamando ao amor aqui talvez o ato carnal, a relação sexual, né? Que eu diria que talvez seja essa a convocação que aparece nele, né? E que é a mesma coisa que aparece no Picasso, né? A pulsão sexual, ela aparece fortemente, né? Será que alguém celebrou isso em toda a sua vida? Foi o Picasso, né? Aqui então é um retrato da companheira dele, a Dora Maar, né? Que eu falei que era fotógrafa. Deixa eu ver o que eu posso mostrar mais de outras companheiras. Ele sempre, vamos dizer assim, o objeto do seu amor sempre ficou representado. Eu perdi aqui a página que eu queria mostrar. Bom, eu vou passar a própria Lee Miller também, que é uma outra mulher com quem ele teve uma relação. E dá a impressão que o Picasso, ele de alguma maneira, ele vampirizava as relações as relações eróticas dele com a mulher, e ele vampirizava aquilo até ele passar para uma outra. Ele parece que era uma figura bastante difícil nessas relações, totalmente passional. Então eu peguei, como eu falei, se eu não me engano, em 1913, mais ou menos, o marchand francês Ambroise Vollard, ele convidou Picasso para fazer um álbum de gravuras que acabou reunindo uma cerca de centenas de gravuras, que são absolutamente geniais, produzidas entre 1905 e até mais ou menos 1913. E eu peguei algumas onde o amor, a representação do amor, eu procurei pegar as menos conhecidas, mas que são lindas, né? Onde aparece toda essa força que se confunde, a força que está no olhar, o desvelamento, né? Olha a palavra que eu estou usando, desvelamento da Vênus, que é um tema que aparece muitas vezes. É claro que ele revisita outros momentos da história da arte, ele revisita, como eu falei, os vasos gregos, etruscos, a mitologia, obviamente, né? E é um tema que ele vai tratar assim com maestria e com uma pulsão. Veja bem, o Picasso era capaz de fazer um desenho mais com uma elaboração mais clássica, mas não é isso que está interessado para ele. Então tem essa força expressiva que ela entra totalmente em acordo, né? De acordo com a temática. Deixa eu só ver se tem mais comentários que eu tô. Então agora entendi. A Soraya falou, né? Uma representação além do real. Não é a semelhança com o real. Você vê assim no Picasso. Olha, tem uma das gravuras que eu acho mais incríveis da obra dele, justamente é o mesmo tema. É o Minotauro desvelando a Vênus.
Então você vê que sempre tem um lençol, um véu, alguma coisa que encobre o desejo, né? E tem uma coisa que o desejo, ele tem que funcionar enquanto desejo, né? E não como realização. Que é maravilhoso, né? Esse trabalho é de uma potência, isso que eu estou chamando de uma dramaticidade, o jogo dos claros e escuros, de contrastes de emoções, né? Que eu acho que é tão bonito como ele mostra. E eu podia mostrar o amor de maneiras assim muito mais delicadas nesse álbum, nessa coleção da Suite Volar. Aqui a Nádia está falando que a minha conexão está caindo, interrompendo. Eu não sei se outras pessoas não. Só você, Nádia, que alertou. Aqui está funcionando normal a conexão. Eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se aqui é tão clarinha essa gravura. É uma água forte. Não sei se eu estou conseguindo mostrar para vocês. Em que é uma linha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de perto. Isso que eu estou chamando da representação do amor aí no Picasso, que é um tema que vai aparecer muitas vezes. Sempre essa figura a inspiração, você vê que ela vem da mitologia, muitas vezes. O Picasso desenhou em museus, né? Ele colecionou tanto, incorporou esse sistema de representação e vai aparecer no trabalho dele sempre. Deixa eu ver. E aqui a Edamir fala que as figuras são um pouco deformadas, passando angústia. Olha, Edamir, eu não acredito muito nesse tipo de projeção. A projeção é sempre do observador. Eu tive aula, Edamir, com um artista que falou assim, não, o que se produziu é uma tela suja um pano sujo de tinta, uma tela, um desenho. Então, a angústia, tudo isso, o que você está vendo é uma virtualidade. O que acontece é que a gente projeta, a gente transforma aquilo como cenário de alguma coisa que está em nós, tá? Eu penso assim, né? Sim, a Soraya está lembrando de uma boa lembrança, Soraya, de uma pintura maravilhosa do Courbet, um pintor do realismo da década de 1850, 60. Ele pinta um quadrinho pequeno em que ele pinta o sexo feminino visto de perto. O olhar do observador, do pintor, ele está no mesmo plano, o sexo com as duas pernas abertas. A mulher, vocês devem conhecer, é um quadro que está, se eu não me engano, não é no Louvre, no Museu de Pomme, como que chama? No Museu d'Orsay, se eu não me engano ele está lá, e ele tem, eu acho que ele está até recolhido porque tem discussões se ele é um atentado ao pudor. É uma curiosidade, esse quadro pertenceu ao Lacan. E aqui a Sandra falou a pulsão sexual, né, que a gente vai encontrar no Picasso. Ela está sempre muito presente. Vocês vão ver sempre essa representação da figura masculina e às vezes uma alusão ao animal, aqui o cavalo, né, como alguma coisa que represente o instinto, né, aquilo que não é da ordem da razão, mas que é do instinto, né? E aqui Augusto Moreira está dizendo que o Picasso era vampiro, alimentava-se do núcleo sagrado, sexual, sensual das mulheres. É uma visão romântica nossa que a gente pode ter, né? Ele é uma personalidade muito forte, autocentrado, mas absolutamente genial, né? Então, talvez ele vamos dizer assim, a gente podia achar uma equivalência dele, a importância dele na música, como você tem o Johann Sebastian Bach, Mozart,
Eu acho que Picasso é dessa ordem, né? Picasso, Velázquez, são figuras, o Giotto, que são desse mundo, né? Deixa eu ver. Então, a questão da representação do amor, e sempre tendo ao lado o animal. Eu não sei se eu estou sendo... É tão clarinho que eu não sei se eu estou mostrando nitidamente a imagem para vocês aqui. E aqui o Roberto fala uma coisa assim: a imagem não se esgota no visto. Nunca tem o visto. É interessante você falar isso, né, Roberto? Que o que a gente vê é sempre partes, é a parte de um todo. O ver nunca dá conta, né? Então é interessante perceber essa impossibilidade que interessa tanto ao assunto da arte, né? E que as imagens, né? E como uma imagem é capaz de fazer com que a gente comece a falar muito, né? A gente fica, costuma dizer que a gente fica tagarela, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, eu estou vendo mais uma conversa sobre a questão das conexões do que comentário aqui. O Picasso, ele tem nesse trabalho, justamente por ter um desenho muito incrível, né? Ele tem uma formação clássica, né? de artista, então um desenho incrível, ele nunca parou de desenhar, e nessa coleção de gravuras da Suite Volar, ele trabalhou muito um desenho linear, né? Mas que tem sempre essa figura, mesmo assim quando ele trata do artista e a modelo, tem essa espécie de invasão, né? O olhar dele, aliás, é sempre um assunto curioso, que nós olhamos, se vocês perceberem o conceito de trabalhos que é tão comum nele, nós olhamos alguém que está olhando. Então é isso que eu chamo às vezes uma espécie de uma triangulação que se estabelece no trabalho e que vai e volta, quer dizer, seja o escultor, seja o pintor. Isso é muito recorrente no Picasso, e as representações do amor são perfeitas para isso, né? Para colocar o observador em cena, eu diria. E aí, é isso que a Nona está falando aqui, né? Tudo é cenário, né? Tudo é cenário. Eu insisto, né? Nas diversos encontros da gente, que a minha maneira de ver como que os artistas tratam é uma representação que é colocada em cena, né? Que mais? O traço é delicado. Que mais? E eu estou vendo várias lembranças de vocês aí, lembrando quando viram em livros, no Paço Imperial, uma exposição que teve de gravuras eróticas, né? O Picasso, ele nunca é ilustrativo, não. Eu acho que ele não... você vê que tantas vezes o tema se parece, tantas vezes, e nós sempre, é isso que eu estou falando, como acontece, nós olhamos, como se a gente flagrasse uma cena, né? E aqui o Augusto está falando assim, né? O gênio do Picasso é esse poder, uma vitalidade, né? Uma potência de gerar as imagens, com essa fecundidade, essa força. Ele nos coloca como plateia dessa vitalidade, né, Augusto? Ele é um exibicionista nesse sentido, assim. Eu podia mostrar tantos trabalhos desses que são absolutamente geniais, né? Eu vou aproximar um pouquinho para ver um pouco o detalhe. O outro.
de novo você vê a relação amorosa e a relação animal, né? Que tem o coito animal. Então, no Picasso isso aparece sempre, essa pulsão, né? Deixa eu ver o que mais. É lindo, né? Você repara que esses desenhos, os recursos expressivos são muito pequenos, né? Além da excelência do desenho, quer dizer, é uma linha que não faz apelo à sedução. Ela é límpida, né? Ele não se trata nem de ter as proporções exatas, não é isso. O trabalho dele... Mas eu diria que o trabalho dele tem essa força porque nasce da vida. Da vida vivida. Não tem uma idealização. E como que ele celebra o amor, né? Como ele celebra as pulsões, né? É uma celebração da vida, do que é próprio da vida, né? E a Gracinda está falando, ele muitas vezes, Gracinda, eu concordo, ele sempre se coloca como um personagem ou retratado, ou onde você pode, vamos dizer assim, fantasiado, né, como o Minotauro, que você pode imaginar como sendo ele, né? Então, eu gosto de mostrar porque nem sempre a proporção é tão importante. Se você vai olhar o tamanho da mão, da perna, etc. Não é isso que é importante, mas o trabalho dele tá além disso. O que a gente vê é a força, né? E é isso que a Nona está tendo, né? A gente é espectador e a gente tem um prazer de ver, né? Deixa eu ver o que mais que eu podia mostrar dessa série que dá para cabo. E tem essa que é a gravura, que é absolutamente genial também, né? E para falar do amor também, acho que eu vou repetir esse tema dessa live em outras obras. Gostaria de falar de um artista da pop art inglesa, que foi da pop art, hoje não é mais, o David Hockney, pegar nas obras do final dos anos 60 uma relação amorosa dele, homossexual, em que ele retrata o seu companheiro, o Peter, e que são lindos e que tem uma relação direta. O David Hockney é um amante da obra do Picasso e muitas vezes ela aparece como referência para ele. Ele tem esse jogo de representação em que às vezes ele dialoga com Picasso. Acho que eu já talvez tenha até mostrado esse trabalho, eu não me lembro mais. E aqui a Soraya está pedindo para eu trazer a Camille Claudel. Sim, eu posso trazê-la, sim. Bom, gente, eu acho que eu vou... alguém está pedindo a Ivone que eu mostrar. É um livro antigo da Suite Volar, que vocês encontram em sebo, porque é um livro baratinho. Aqui eu acho que era até... Esse é importado da Thames e Hudson. Mas põe Picasso no estande virtual, Picasso, Suite Volar, vocês encontram esses livros, tá? Bom, gente, tá na hora para a live não cair. Queria agradecer aí a participação de vocês, espero ter contribuído. E também mandem perguntas, sugestões de lives para fazer, porque como já fez mais de um ano que eu estou fazendo lives, os temas não se esgotam. Eu vou explorar um pouquinho mais... quando eu vi que eu comecei a encontrar tanto material para falar do amor, formas de representação do amor nas artes plásticas. Então vou mostrar um pouquinho da escultura também, tá ok? E o amor não precisa ser necessariamente o masculino ou feminino, pode ser um amor, representação, um amor, um afeto pelo mundo.
Então gostaria também de não me limitar à figura humana, tá? Então é isso. Como eu espero ver vocês, então, na próxima terça-feira. Fiquem bem, cuidem-se e cuidem dos outros, porque a situação está muito triste e muito trágica, né? Então, boa noite e força para todos nós. Até. Tchau.